texto conhecido, mas eu lendo esse texto eu aprendi muitas coisas com Daniel. E a gente vê que a história de Daniel na cova dos leões mostra a fidelidade de Deus em proteger aqueles que confiam no Senhor. Ali foi uma prova da proteção do Senhor. Porque Daniel, como os irmãos sabem, foi jogar na cova dos leões. Daniel, ele era um servo do Senhor. E que naquele momento, ele teve a sua integridade espiritual posta vamos dizer assim, à prova. A integridade de Daniel foi colocada à prova por pessoas invejosas, por pessoas que se levantaram contra a vida de Daniel. Mas não era contra a vida de Daniel pessoa física, era contra a vida de Daniel espiritual. E hoje não é diferente, irmãos. Quantas pessoas se levantam contra o povo de Deus, mas não se levantam para poder derrubar a pessoa em si, mas é por algo que a pessoa carrega, a presença de Jesus. Então, a vida espiritual, uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor, ela incomoda o mundo, ela incomoda muitas pessoas que estão ao nosso redor. Mas Daniel, mesmo diante de leis injustas, porque naquele caso foram criadas leis, umas leis injustas, porque foi por pessoas que queriam tirar Daniel de perto do rei. Porque Daniel já estava sendo visto pelo rei como um homem que ele iria colocar Daniel acima, colocar Daniel como um homem especial, como um homem que iria estar à frente do rei, do reinado, iria estar ali ao lado do rei. E quando aquelas pessoas viram isso, eles logo pensaram em tirar Daniel da linha de perto do rei. Mas mesmo diante de todo esse levante, dessa lei injusta que foi criada para tirar Daniel do seu propósito, Daniel, ele não desistiu. Daniel, ele decidiu continuar buscando ao Senhor em oração. Daniel, ele não foi murmurar, ele não foi queixar, ele não foi se lamentar, mas ele escolheu continuar buscando ao Senhor em oração. E aí a gente pode ver que Daniel, ele não mudou o cenário da sua adoração, da sua oração. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. E diante dessa lei, diante desse levante dos inimigos, Daniel continuou. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. Ele não mudou o cenário da sua busca, da sua adoração. Ele perseverou. Ele não interrompeu a sua intimidade com o Senhor. Nada daquilo que estava fazendo contra Daniel levou Daniel a desistir do seu propósito. Daniel, ele escolheu, ele decidiu continuar servindo ao Senhor. E eu fiquei pensando, e hoje, o que eu tenho feito? O que você tem feito? Diante de situações que vêm para nos abater. Nós continuamos focados, buscando ao Senhor, vindo ao templo orar, vindo ao templo aprender a palavra do Senhor, ou nós nos prostramos em nosso quarto e dizemos que acabou? E ficamos acovardados diante das setas do inimigo. Daniel escolheu continuar servindo ao Senhor. A fé
E a busca de Daniel ao Senhor foi uma fé que gerou fé no coração do rei. Então, nós vemos isso no último versículo que nós lemos, quando o rei, porque ele não queria que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E ali o rei disse: o Deus a quem tu serves continuamente, não é esporadicamente, é continuamente, ele te livrará. Naquele momento, o rei estava crendo que o Deus de Daniel iria livrar. Então, o testemunho de Daniel mudou o decreto do rei. Era um decreto que não podia ser revogado, um decreto que não poderia ser mudado. Mas a vida de Daniel, o testemunho de Daniel, a perseverança de Daniel em oração mudou o decreto do rei. Porque Deus era com Daniel. Então, o mesmo Deus de Daniel, esse é o mesmo Deus que hoje eu e você temos acesso. É o mesmo Deus que está pronto a nos dar sabedoria, a nos dar discernimento, a nos dar firmeza para continuar caminhando na presença do Senhor, a continuar a perseverar buscando ao Senhor. E o rei ouviu a voz do milagre. O rei ouviu a voz de Daniel. Quando o rei foi na cova e começou a chamar por Daniel, ele ouviu a voz. E ali eu vi, como sempre, a voz do milagre. Daniel era um milagre. E aí a gente vai para Isaías 54, 17 e relata bem algo que condiz com essa situação. E diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça de que de mim procede, diz o Senhor. Então toda arma forjada que se levantou contra Daniel, todas aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel, o Senhor repreendeu, o Senhor deu livramento. E hoje é comigo e com você. O Senhor é conosco. Basta então somente nós busquemos ao Senhor em todo o tempo. Que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos sair da nossa posição de servos do Senhor. O rei reconheceu o poder do Deus de Daniel. Reconheceu tanto que a partir daquele momento ele disse que toda a nação deveria temer o Deus de Daniel. Que eu e você, nesses dias atuais, nesse mundo de coisas tão tenebrosas, as pessoas possam sentir desejo, alegria de servir o Deus que eu e você servimos. Então esta foi a vida de Daniel. E Daniel, ele se destacou por ter um espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. E ter um espírito excelente aqui não é ser capacitado para desenvolver algumas tarefas, não é ser capacitado para fazer determinadas tarefas. Não é isso. A Bíblia diz que Daniel tinha algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural, sabe o que é? O Espírito Santo de Deus. Daniel tinha o Espírito Santo de Deus. Isso vai estar lá em Daniel 5, 11 e 12. Diz que havia algo sobrenatural sobre Daniel. O que garantia o caminho aberto para Daniel era o Espírito Santo de Deus. Que garantia o Espírito Santo de Deus, que dava sabedoria, que dava discernimento a Daniel. Então, para que Daniel, ele tivesse uma vida tão abençoada na presença, uma vida tão grandiosa na presença de Deus, Daniel teve que tomar algumas atitudes. Daniel teve que fazer a sua parte. E a primeira
primeira coisa que nós podemos destacar que Daniel fez foi uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de oração. E oração fala de intimidade. Oração fala de relacionamento. Oração fala de aproximação de Deus. E Daniel, ele tinha essa vida. Daniel, ele tinha essa vida. E eu fiquei a pensar, nós não podemos querer uma vida nem parecida com a de Daniel, se nós tivermos uma vida de oração esporádica. Hoje eu oro, amanhã eu não oro, hoje eu quero ir para a igreja, amanhã eu não quero. Não, é uma vida constante, é uma vida em ascensão, que você vai crescendo na presença do Senhor, e você vai se derramando todos os dias na presença do Senhor. Essa é a vida de Daniel. E aí, em segundo lugar, a gente pode destacar, Daniel, ele tinha conhecimento da palavra do Senhor. Daniel conhecia a palavra do Senhor. E aí a gente pode ver isso lá em Daniel 9:2. Daniel, ele estudava a palavra do Senhor. E aí eu sei que aqui nós, temos o culto abençoado, o culto da palavra, o culto que nós aprendemos da palavra. Temos um pastor que se dedica para nos ensinar, que se esforça para nos ensinar. E aqui nós estamos mesmo porque nós queremos aprender. Então que possamos continuar buscando conhecer mais do Senhor, porque a palavra do Senhor é aquela que nos fortalece e é aquela que nos livra dos dardos do inimigo, é aquela que nos livra de todo o mal que o inimigo das nossas almas tenta espalhar e jogar contra as nossas vidas. Então a palavra do Senhor, ela é um alimento, meus irmãos, é um alimento para a nossa alma. Assim como nós precisamos do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, para nos vivificar, para nos fortalecer, para nos ajudar a enfrentar o dia mal, para nos ajudar a continuar caminhando rumo à Nova Jerusalém, para nos ajudar a estarmos prontos, preparados, com a nossa lamparina acesa no dia que o Senhor voltar para vir buscar a sua igreja. Então, que o Senhor, Ele encontre em nós resposta para mudar o ambiente, a nação, o local onde nós estamos, através da nossa vida. Uma vida totalmente entregue à presença dEle. Uma vida totalmente lançada aos seus pés. Uma vida que quer